Chegamos ao fim da era do influenciador, pelo menos é o que diz esse gráfico aqui, que eu vou analisar com você hoje, porque eu achei uma tese muito interessante, ela vai muito em linha com o que eu tenho visto nas novas personalidades da internet aí que tem surgindo em diferentes nichos, né? Então, se você sempre quis ser criador de conteúdo, virar um influencer aí, né? Que não é uma coisa que tá tão em moda hoje em dia, você precisa entender esse gráfico que eu vou te mostrar hoje e as consequências dele, mesmo que você não queira criar conteúdo, porque se você tem uma empresa, você usa conteúdo de alguma forma para divulgar os seus produtos e serviços aí. Então, vamos entender aqui o que o Anu do Twitter, eu achei isso aqui no Twitter, ele tem a dizer. Então, ele usou esse gráfico aqui para responder um outro tweet do Tyler, em que ele falava aqui, ó, a era do influenciador acabou. A era do expert com 10 ou mais anos de experiência, compartilhando na internet as coisas pela primeira vez, em primeira mão, está apenas começando. E aí o Anu respondeu aqui, concordando com o Tyler, né? Esse gráfico, que é uma matriz 2x2 aqui, em que ele põe carisma num eixo e competência no outro, né? Então, o que ele definiu como influenciador aqui, né? Um cara de altíssimo carisma, um cara que consegue atrair com seu magnetismo carismático aí a atenção e seduzir os espectadores da internet para fazer qualquer coisa, né? Então, cara, exemplos aqui de influenciadores, pessoas com altíssimo nível de carisma e não necessariamente com altíssimo nível de competência em alguma área, tá? Não estou necessariamente falando mal dessas pessoas, mas são pessoas em que pesa o carisma. Estou falando aqui de Virgínia, estou falando aqui de Cazé, né? Casimiro Miguel, obviamente um cara muito competente na comunicação ali, e provavelmente era competente nos trabalhos anteriores dele, mas você não vê um vídeo do Cazé porque ele manja muito de alguma coisa, né? Você vê o vídeo do Cazé porque é engraçado. Então, lá por 2020, o que fazia você ser grande na internet, né? Ter uma grande audiência, era o carisma, tá? E você não precisava necessariamente ser muito competente em alguma área. As pessoas não estavam na internet para saber disso. E o influenciador, ele tem uma grande audiência, né? E pouco market cap, um pouco valor ali naquela audiência, né? Obviamente, como a audiência é muito grande, ele consegue ganhar muito dinheiro. Tem um outro quadrante aqui que é o noise, né? O barulho ali. É o cara que grita no TikTok ali. Ele fala alto, mas ninguém liga para ele, né? Tá falando aqui. Isso aqui tem pouco valor, obviamente. E a gente tem um terceiro aqui, que era o expert, né? Que é um cara respeitado, mas que não é seguido, tá? E esse cara aqui existia muito na internet, existe muito na internet até hoje. Tem pessoas que eu assisto o conteúdo delas puramente porque o conteúdo é muito bom. O cara é um baita expert, só que ele nunca tem muitas views, né? Então, é um cara assim, além de não ter muitas views, ele não tem muita influência, né? Pouca gente conhece ele. Talvez ele não saiba direito a linguagem da internet, então ele põe títulos ali que, cara, quase estão pedindo para você não clicar no vídeo. Ele não sabe fazer hooks, ele não sabe, por exemplo, fazer o que eu fiz aqui, de colocar esse gráfico na thumb e depois, né, fazer ele aparecer aqui do lado e sumir para você ficar curioso. Ele não sabe fazer uma piadinha no vídeo. Ele tá ali quase que dando uma aula no YouTube ou, né, um conteúdo muito técnico, muito seco, que não dá vontade de assistir. E ele tende a ensinar muito pelos, cara, as coisas de forma mais quadradona, assim como um professor universitário talvez faria. Ele não cria os termos próprios dele, ele não sabe dar aquele tempero sexy ali num conceito para fazer você ser influenciado por ele. E aí, o Anu, né, o cara que postou esse gráfico aqui, ele fala que tem uma nova entidade na internet hoje, que eu vejo muito por aí, que ele chama aqui de o power player cultural, né? É o cara que ele tem carisma e competência. Ele tem 10, 15, 20 anos de experiência numa área, mas ele também sabe se comunicar com a internet de forma que ele influencie áreas inteiras do conhecimento ou da vida ou de profissões, né? Então, ele define aqui o power player cultural como uma pessoa com tamanho de audiência variado, tá? Então, não necessariamente é um cara gigante na internet. Ele pode ser um cara menor, tá? Mas ele tem muita influência, ainda assim, ele tem muito carisma, né? Ele pode influenciar muito poucas pessoas muito relevantes, por exemplo. E ele tem um market cap, um valor que ele captura daquela audiência ali, que é desproporcional ao tamanho dele. Então, se ele for grande, ele vai conseguir gerar muito valor, né? E também
tanto por outras pessoas quanto para ele mesmo. E se ele for menor, ainda assim ele pode gerar muito valor dentro do nicho dele ali, mas principalmente acho que a grande questão aqui é que ele define a cultura daquele nicho, ele cria conceitos, ele cria nomes, ele cria histórias, ele cria analogias que mudam a direção daquela área de influência que ele tem. E cara, eu me vejo um pouco aqui, tá? É meio prepotente da minha parte, eu tô entre esse cara aqui e esse, né? Mas por que eu consegui crescer meu canal assim relativamente rápido, né? Agora ele não tá crescendo tanto, mas no começo eu consegui crescer rápido, por quê? Porque eu tinha 10, 15 anos de experiência em negócios, cara, trabalhar com grandes negócios, com startups, depois com o meu negócio. Quando eu vim para a internet, eu tinha muitas histórias, muitas analogias, muitos frameworks para passar para frente. Principalmente eu tinha muita experiência, né? Que é vivência intensa e comprimida de uma forma que eu consigo, pelo menos tento, né? Passar para vocês, de forma que quem já viveu aquilo ressona, né? E a pessoa fala, pô, eu já senti isso, mas ninguém nunca tinha falado sobre isso, né? E quem nunca viveu aquilo antes, a pessoa consegue entender rapidamente, né? E aí acho que entra um pouco de carisma, não no sentido que eu faço você se sentir magnetizado por mim, mas no sentido de que eu consigo me comunicar de uma forma que você entende e que é próxima, e de repente você dá uma risada ou outra aqui quando eu faço uma piadinha, né? O que faz essa pessoa entender o que eu tô falando mesmo sem ter vivido aquilo. Então eu tento trazer aqui, cara, conceitos novos, né? Então, ou que estão pelo menos na frente da curva. Quando eu falei sobre IA vertical, né? Acho que talvez eu fui uma das primeiras pessoas no Brasil a falar sobre isso aqui, e aí várias outras pessoas muito grandes e respeitadas, inclusive, começaram a falar bastante sobre isso. Depois eu falei sobre agências automatizadas. Antes da A16Z, não sei se foi antes da A16Z falar sobre isso, mas, cara, basicamente eu percebi que a IA mudaria o modelo de negócio das agências, né? E eu trouxe essa ideia antes de outras pessoas falarem sobre isso, e agora tem um monte de gente falando sobre isso. Outro exemplo aqui, cara, eu trouxe um modelo de negócio de Creator-Led Agency, pelo menos nunca tinha ouvido nenhum brasileiro falar sobre isso, e depois várias pessoas, alguns amigos meus, inclusive, começaram a fazer Creator-Led Agencies, né? Esse termo, especificamente, eu não trouxe ele. Quem eu vi falando sobre isso foi o Jonas Castro, que é um cara que, inclusive, fez uma Creator-Led Agency, né? Mas eu falei desse casamento entre o criador de conteúdo e o operador da agência, e que essa seria uma combinação explosiva, né? Porque você junta um modelo de negócio, cara, de alto ticket, boas margens, só que difícil de distribuir, com alguém que tem muita distribuição. Enfim, tem alguns conceitos aí que eu tento trazer que eu acredito que influenciaram um pouco a cultura empreendedora da internet brasileira. Mas esse vídeo não é sobre mim, até porque não acho que eu sou um grande power player cultural, pelo menos ainda, né? Me dê 5 anos para você ver. Esse vídeo é sobre outras pessoas que eu acredito que fazem isso e que surgiram e ganharam muito respeito na internet recentemente. Um exemplo aqui, João Adib, da CIMED. Cara, ele não seria um cara que se olharia e fala, pô, esse cara vai ser um influenciador. Só que ele tem muita competência, obviamente, né? O cara toca a CIMED e ele tem carisma. Talvez não tanto carisma quanto o Toguro, por exemplo, que seria um influencer, mas carisma suficiente para definir a cultura de negócios brasileira com o que ele faz, né? Então ele começou a postar vídeos ali e virar meio que um empresário, um influenciador, né? E outras pessoas começaram a seguir ele, inclusive o Benchimol da XP, né? Se isso não é definir a cultura de negócios de um país, eu não sei o que é. Outro exemplo aqui são os caras da G4, né? Então carisma o suficiente para viralizar muito, né? Eu acho que, por exemplo, o Thales é mais na parte do carisma, e talvez o Nardon é mais na parte da competência, mas todos eles têm uma combinação aí de carisma e competência para eles serem power players culturais, né? Eles não só têm uma audiência grande, eles conseguem influenciar e também vender coisas para, cara, centenas de milhares ou dezenas de milhares, sei lá, de empresários brasileiros. O que é uma coisa absurda, né? Olha o poder que esses caras têm na mão, cara. Eles têm 3 microfones ali, eles são em 3, né?
e eles conseguem, tipo, causar uma grande influência no empresariado brasileiro como um todo. E surgiram aí, ou cresceram relativamente recentemente. Esses caras fariam sucesso na internet de 2018, de 2019, de 2020? Não sei, cara. O Thales, acho que talvez, acredito que sim, que ele tem uma estratégia um pouco mais de influenciador ali, ele fala mais sobre política e tal. Só que, por exemplo, eu tenho visto mais a galera falando do Alfredo Soares recentemente, né? Que é o cara do G4 lá, que é mais criativo e tal, e tem as ideias de marketing, de construir parcerias e tal, do que do próprio Thales, né? Por quê? Porque eu acredito que ele combina melhor essa questão de carisma e competência, né? Então, acho que encaixa mais nesse novo ethos da internet que eu acredito que está acontecendo hoje. Quer ver outro cara que se encaixa aqui? O Brian Johnson, né? Que é o cara lá que quer viver para sempre. Então, assim, ele é um cara com muita competência, né? Ele veio do mundo dos negócios, ele era um cara que vendeu uma startup, mas antes mesmo dele virar um influenciador e tal, ele estava com aquele projeto de testar no próprio corpo intervenções ali de suplementação e exercício e sono e coisa e tal, que melhorariam ali a longevidade dele. Então, assim, ele tinha uma competência nessa área, né? Por mais que essa competência viesse de um N igual a 1, ele é tipo um ratinho de laboratório de si mesmo. Ele tinha uma competência de falar dessas coisas, porque ele estava fazendo experimentos bem feitos com amostragem pequena, né? No caso, ele é a amostragem. Só que, além disso, ele tem carisma. O homem aprendeu a jogar com o algoritmo, ele aprendeu a brincar com as audiências. Cara, o conteúdo dele é altamente assistível. Só que, ao mesmo tempo, ele não é um palhaço lá que fica fazendo palhaçada. Ele é um cara que você quer assistir porque é engraçado, ele tem carisma e, ao mesmo tempo, ele é um cara que você sabe que vai aprender algo com ele porque ele tem competência, experiência, insights novos sobre aquela área. Enfim, tem N exemplos aí de diferentes áreas: saúde, negócios, relacionamentos, criação de família, etc. Mas o que eu queria trazer para você aqui é uma prescrição, tá? É o que fazer com esse novo ethos da internet. E eu acredito no seguinte: se você quer ser influenciador hoje, você quer ser uma pessoa famosa que junta, cara, milhões de pessoas para te ouvirem, eu acho que essa fase já acabou. Obviamente, os influenciadores que já existem vão continuar existindo, o Toguro vai continuar tendo a audiência dele, o Luva de Pedreiro também, a Virgínia, infelizmente, também vai ter a audiência dela. E eu digo infelizmente porque ela gosta do tigre e eu não gosto de quem gosta do tigre. Mas se você quer hoje começar virando um influenciador, cara, seja sincero comigo, quem acorda de manhã e fala, poxa, eu queria descobrir um novo influenciador? Ninguém mais aguenta essa porra. Então, cara, faz um X aqui, cancela, não tente ser influenciador. A era do influenciador acabou. Se você é um influenciador hoje e você tá vendo os seus views diminuírem, as pessoas não compram mais os produtos que você recomenda, ninguém tá nem aí pra sua vida mais, embora elas estivessem talvez em 2022, o que eu faria no seu lugar, tá? Eu tentaria achar uma área de competência que eu tenho. Provavelmente, se você virou um grande influenciador, você aprendeu algumas coisas ali no meio do caminho. E eu tentaria me reposicionar como um power player cultural, tá? Eu nicharia, de certa forma, e viraria um influenciador que começa a falar mais sobre um tema específico que as pessoas se importam. Eu tentaria formar opinião dentro disso. Ou seja, você volta a influenciar, só que agora não apenas com o seu carisma, com a sua cara bonita e a sua casa bonita que você põe atrás, mas também com as suas ideias. Eu sei que a maioria das pessoas não tá nem aí para ideias, mas as pessoas que têm, grana, né, que vão te dar um market cap desproporcional, elas querem saber disso e você já tem audiência. Eu me reposicionaria como influenciador. Agora vamos falar de outro caso. Se você é um expert, se você é uma pessoa que tem aí 10, 15, 20 anos de experiência em alguma área, profissional ou não, você tem experiências interessantes, diferentes e que levaram tempo para serem adquiridas. Mas você não tem audiência na internet, tá? Você nunca postou nada, ou então você já postou, mas você tem aquela audiência pequenininha, tem 500 pessoas ali, seus vídeos pegam 100 views, você publica uma newsletter, você publica, sei lá, cara, alguma coisa em algum lugar, pouquinha gente vê, tá? O que eu faria no seu caso? Tendo audiência pequena ou nunca tendo postado nada na internet? Cara, nunca estivemos numa melhor hora para você usar
todo esse seu expertise, você é respeitado, mas não é seguido, e eu aprenderia a fazer carisma. E quando eu digo carisma, não é as pessoas gostarem de você no seu dia a dia, é carisma de internet, é você conseguir persuadir e influenciar pessoas e plantar ideias, sementes que sejam na cabeça delas. E como é que você aprende isso? Cara, é muito fácil. Na verdade não é fácil, é difícil. Mas são técnicas. Existe um grande playbook aí que você pode aprender vendo o que os outros fazem, né? Power players culturais que você gosta, ou estudando também. E eu aprenderia essa linguagem da internet, porque você vai sair dessa posição aqui para esta outra posição aqui, que pelo tamanho do círculo aqui você pode ver que é uma posição muito mais interessante do que a do influenciador ou a do expert, né? O tamanho do círculo aqui, ele colocou como o market cap da audiência, o valor da sua audiência, que é o tamanho da audiência vezes a influência que você tem sobre ela, vezes o dinheiro que ela tem, né? Então, aqui a gente pode ver muito claramente nesse gráfico que não é científico, que o Power Player cultural tem um market cap, um valor de audiência maior que o do influenciador, que é maior que o do expert e que é maior do que o cara que só faz barulho no TikTok. Mas se você é um expert, cara, não existe... E quando eu digo expert, é assim, se é alguém com muita experiência em alguma área, 10 anos ou mais. Cara, não existe coisa que você possa fazer que vai aumentar o seu valor de mercado mais do que começar a ter um poder na influência cultural. E você consegue isso aprendendo a linguagem da internet. Você não precisa ter uma audiência gigante, né? Mas se você conseguir ali 10 mil pessoas que te ouvem, você já vai começar a ter influência dentro do seu nicho, dentro do seu círculo ali, do tema que você fala, do tema que você tem experiência. E se você é o cara que só faz barulho, né? Você não tem nem carisma, você não consegue seguidores, as pessoas não veem os seus reels e você também não tem competência. Aí é complicado, né, cara? Mas você vai ter que construir os dois, entendeu? Provavelmente você é jovem, né? Geralmente o cara com um pouco mais de cabelos brancos como eu, ele acaba virando mais expert ao longo da vida, né? Se ele tem uma trajetória legal ali, né? E pô, se você tivesse carisma, você já seria influenciador. Você não é. Você não tem carisma. O que talvez você precisa fazer, cara? Você precisa talvez viver um pouco mais e ir, enquanto você vive, contando as suas experiências aqui na internet, né? Ou seja, talvez você vai fazer um building public ali, né? Que é o que a molecada do SaaS faz e que eu acho muito legal, porque os caras estão construindo coisas, né? Eles estão virando experts em coisas e ao mesmo tempo eles estão aprendendo a se comunicar com a internet, né? E você vê que esses caras do SaaS que fazem building public aí, eles começam a virar power players culturais dentro dos nichos deles, né? E isso aqui é onde está o poder, porque aqui tem dinheiro, tem distribuição, né? Ou seja, acesso e respeito de pessoas que estão dentro do seu nicho e que têm poder de compra. E, na minha percepção, são essas as pessoas que a internet, né, o público, os espectadores estão começando a valorizar mais hoje. É óbvio que as pessoas continuam assistindo besteira na internet, só que sabe o que aconteceu, cara? O influenciador, ele foi disruptado pelas milhões de pessoas que postam Reels e TikToks engraçados e não têm audiência. É isso que tá acontecendo com esse cara. É por isso que esse cara tá perdendo a relevância. Porque você abre o TikTok hoje, você abre o Instagram e começa a assistir Reels e você vai começar a ver um monte de gente que você nunca viu antes. O algoritmo disruptou esse cara. Só que o algoritmo, ele nunca vai conseguir disruptar uma perspectiva única que vem da experiência, né? Que é o que o expert tem, só que ele não consegue comunicar, então ele não consegue vencer o jogo do algoritmo, mas o power player cultural tem os dois. Ele tem uma experiência única que um cara aleatório que fez um Reels, um TikTok não vai conseguir dar, porque ele não tem a experiência para isso. Mesmo a IA não vai conseguir dar, porque a IA só sabe o que já foi escrito e o que já foi falado na internet. E se a sua experiência foi realmente única, você vai conseguir comprimir um contexto de 10, 15, 20 anos de experiência em um ponto de vista único e com histórias únicas e vivências únicas e experiências únicas que nunca foram escritas em lugar nenhum. Não tem como a IA ter sido treinada nisso. Quer ver um outro cara que tá aqui, cara? O Lucas Montano, da Bolha Dev. Ele é um outro cara que tem assim, aqui, e o Mano Devin também. O Lucas Montano teve uma carreira muito da hora, né? Trabalha na Disney, lá na Europa. E ele já testou vários produtos que ele fez e tal. E ele é um cara com carisma suficiente para crescer uma audiência
né, nas redes sociais. E ele consegue ter uma influência cultural sobre outros founders de SaaS, sobre profissionais aí da área de tecnologia. O Mano Davin também tem isso, cara. Ele tem muita experiência com... Aí já não é né, a vaga na Disney e tal, não sei exatamente com o que o Davin trabalha, mas ele mesmo se auto-intitula como o cara do chorume. E eu já vi ele falando uma vez que o público dele é o dev, cara, muitas vezes de empresa menor ali, ele não tá numa Fang, num Facebook, né, numa Meta, num Google, numa Disney. O dev ali da audiência do Mano Davin é um cara mais chão de fábrica, vamos dizer assim. E o Mano Davin tem muita experiência com os desafios profissionais desse cara. Em parte porque ele já viveu esses desafios e em parte porque ele fala com a audiência dele o tempo inteiro e ouve histórias o tempo inteiro. Então ele consegue comprimir esse contexto com um carisma gigantesco que ele tem, né? Mas ele não é um influenciador tradicional, você vê? Ele não é um cara que fica postando a rotina dele no Stories. Tipo, agora eu tô indo pra academia, agora estou tomando esse suplemento de creatina, tome esse suplemento de creatina, né? Tipo, ele não posta foto do restaurante que ele foi ali. Ele é um cara que tem uma altíssima influência cultural sobre a galera que tem esses trabalhos de TI, de tecnologia, de desenvolvimento aí, e que muitas vezes não tem com quem falar ali, né? Enfim, tem os colegas de trabalho dele, mas ele quer estar dentro do que está acontecendo no mercado dele e ele vai até o Mano Davin para isso. Então, em resumo, o seu objetivo deveria ser virar esse cara aqui. Se você é um cara que é expert, você tem muita experiência em alguma área, você tem vivência, você tem que aprender a ter carisma de internet. Se você é um influenciador hoje, cara, você vai ter que tentar fazer um movimento para cá, né? Mostrar que você tem alguma competência, alguma coisa para falar que vale a pena ser ouvida, ou você será substituído pelos milhões de adolescentes que postam seu primeiro vídeo de TikTok todos os dias aí. E se você quiser aprender a ser um power player cultural, eu não posso te dar 10 ou 20 anos de experiência. Isso só o tempo te dará, meu amigo. Mas eu posso te ajudar com a parte do carisma. Não te ensinando a ser mais engraçado, não te ensinando a falar melhor. Isso vai vir com a prática. E você nem precisa ser engraçado, na verdade, mas te mostrando como que você pode desenvolver a sua perspectiva única através da experiência que você já teve. Eu vou deixar um vídeo aqui em que eu mostro como que você pode fazer isso, como que você pode desenvolver a sua perspectiva única para ser alguém na internet. Te vejo nesse vídeo.